Sabe aquela parte da história do Natal que assim quase todo mundo pula? Aquela lista de nomes. Essa mesma. Uma lista enorme, parece uma lista telefônica antiga, logo no comecinho do Evangelho de Mateus. Pois é, a gente passa o olho e já quer ir pros anjos, pra manjedoura. Exato. Mas e se essa genealogia for, na verdade, uma das partes mais radicais, mais reveladoras de toda a história? É uma boa pergunta. Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num capítulo do livro O Natal Escondido, do Timothy Keller, para tentar decifrar o que essa lista realmente significa. A nossa missão é entender por que a história de Jesus começa não com um era uma vez, Mas com história de verdade. com gente de verdade. E como isso muda tudo. Muda completamente. E é importante lembrar que no mundo antigo, uma lista dessas era um documento de peso. Não era só curiosidade, né? De jeito nenhum era um currículo, uma declaração de identidade, sabe? Quase um documento legal para provar sua linhagem, seu status. Certo. E o jeito que o Mateus monta essa lista já é uma provocação. É tudo menos uma lista comum. Ok, vamos começar por aí então. O primeiro ponto que o Keller levanta é esse mesmo. Mateus não começa com "era uma vez". Nada disso. A primeira frase é "Livro da genealogia de Jesus Cristo". Ele já finca uma bandeira no chão e diz: olha, isso aqui não é um conto de fadas. Isso aqui aconteceu. E isso nos leva a uma distinção que pro Keller é, assim, a chave de tudo. Qual? A diferença entre conselho e novas. Conselho e novas? A maioria das religiões e filosofias oferece conselhos. É um mapa, um guia sobre o que você precisa fazer para alcançar alguma coisa. Tipo, siga estes 8 passos para a iluminação ou faça estas 5 coisas para ser uma pessoa melhor. Exatamente. Uma lista de tarefas. Certo. A analogia que o Keller usa é ótima. Pensa numa cidade cercada por um exército. Ok. Aí chega um conselheiro militar e diz: pessoal, construam as muralhas mais altas aqui, coloquem os arqueiros ali. O sucesso depende do que os moradores fizerem. Entendi. Isso é conselho. Isso é conselho. E as novas? Seria o oposto. O oposto completo. Novas é um anúncio sobre algo que já foi feito por você. Na mesma cidade cercada, em vez de um conselheiro, chega um mensageiro. A palavra grega para isso é angelos, a raiz de anjo. Que interessante. E ele não chega com uma lista de tarefas, ele chega e anuncia. Boas notícias, o nosso rei já enfrentou o exército inimigo e venceu. A batalha acabou, vocês estão salvos. Nossa, que bela imagem. A única coisa que a cidade precisa fazer é reagir. Reagir à notícia, celebrar, abrir os portões. A ação principal já foi feita por outro. É isso. E essa para o Keller é a natureza do evangelho. Não é um conselho sobre como você pode se salvar. É a notícia de que a salvação veio até nós. Exatamente. A mensagem do Natal não é tente ser humilde como Maria, mas sim o anúncio do anjo. Hoje nasceu o Salvador. É um fato consumado. E isso muda a dinâmica toda, né? Não é sobre autoaperfeiçoamento. É sobre um resgate que já aconteceu. E pensando bem, isso diferencia Jesus de outros grandes líderes espirituais. O fundador de uma religião geralmente aponta o caminho. Ele é o guia que diz, subam a montanha por aqui. Ele oferece um conselho. Certo. O Keller argumenta que Jesus chega e diz algo totalmente diferente. Ele não diz, eu sou o guia que mostra o caminho para a montanha. Ele diz o quê? Ele diz, eu sou a montanha que desceu até vocês. A realidade espiritual veio ao nosso encontro porque a gente não tinha como chegar lá. Isso é notícia. Não é conselho, é notícia. O que me leva a pensar numa coisa. Por que a gente gosta tanto, mas tanto, de contos de fadas? De fantasia, tipo O Senhor dos Anéis, Nárnia. Tem gente que diz que é só escapismo. Uma fuga da dureza do mundo real. Mas tem algo mais fundo aí, né? Essas histórias nos fisgam porque elas tocam em desejos que todo mundo tem. Sim. O anseio de que o amor verdadeiro pode redimir, que o bem no final vence o mal, de que existe vida além da morte. O nosso coração parece programado para acreditar que o mundo deveria ser assim. Exato. E, sendo bem sincera, a história do Natal parece se encaixar perfeitamente nesse molde, né? Nascimento virginal, anjos cantando. Soa como o maior conto de fadas de todos. É. E aí que tá a grande virada.
Ao começar com aquela genealogia, com nomes lugares, uma história toda bagunçada, Certo. Mateus se recusa a deixar que essa seja só mais uma história bonita. Ele está dizendo que essa história, que tem todos os elementos dos nossos maiores desejos, está plantada na história real. Nossa, peraí. Então a ideia não é que o Natal é como um conto de fadas. Não. A ideia do Keller é que os contos de fadas são um eco, um vislumbre do que o Natal realmente é. Exatamente isso. Se o Natal aconteceu de verdade, então o nosso amor por essas histórias fantásticas não é escapismo. É. Nostalgia. É nostalgia. É uma lembrança de uma verdade maior. É a promessa de que, no final, as coisas que essas histórias nos fazem desejar... Amor redentor, vitória sobre a morte. Certo. Então se a história é real e não um conto, faz todo sentido começar com um documento histórico. Com um currículo. E você disse que esse currículo que o Mateus montou é... Polêmico é pouco. É um currículo escandaloso e de propósito. Como assim? Naquela época, era comum as pessoas darem uma maquiada na genealogia, sabe? O historiador Joséfo conta que Herodes, que não tinha linhagem nobre, simplesmente queimou os registros e inventou uma ancestralidade melhor. Se escondia o que era vergonhoso. Exato. E Mateus faz o completo oposto. Ele parece pegar um marca-texto e destacar justamente as partes que a maioria esconderia. Quais são essas partes? O primeiro escândalo é a inclusão de mulheres. Ele nomeia 5. Tamar, Raabe, Rute, Batseba e Maria. Numa genealogia patriarcal judaica, isso era raríssimo. E não são mulheres quaisquer, né? A lista é bem... Específica, muito específica. A maioria não era nem israelita. Tamar, Raabe, Rute eram de nações consideradas pagãs, impuras. Eram forasteiras. E a subversão não para por aí, né? Ao nomear essas mulheres, o Mateus força a gente a lembrar de umas histórias bem sombrias. E desconfortáveis do Antigo Testamento. Ele começa com Tamar. A história da Tamar é super complicada, envolve engano, ela se disfarça para ter um filho com o próprio sogro. Não é o tipo de ancestral que você coloca no seu perfil, né? Definitivamente não. Depois vem Raabe, o texto é direto. Ela era uma prostituta. De novo, Mateus faz questão de colocar. E aí chegamos em Batseba, e aqui a coisa fica ainda mais desconfortável. Fica muito. Ele podia ter dito só o nome dela, mas ele escreve, a que foi mulher de Urias. Nossa, essa escolha de palavras é brutal. É brutal. É um link direto para o maior escândalo da monarquia de Israel. Ele não deixa a gente esquecer. Ele joga sal na ferida. E a ferida não é de Batseba, é do rei Davi, o herói nacional. Peraí, Mateus está dizendo que a entrada de Davi nessa lista acontece no contexto do seu pior momento, adultério e o assassinato de um soldado leal para encobrir o crime. Ele coloca o pecado do maior herói de Israel bem no centro do currículo do Messias. Exatamente. Então, o que a gente faz com tudo isso? A linhagem do Salvador está cheia de incesto, prostituição, adultério, assassinato. Que tipo de mensagem é essa? A primeira mensagem é clara. A graça de Deus não tem filtros. Não é para os bons, para os puros. É para os excluídos. Para os moralmente falidos, para os que não pertencem. Mateus está dizendo, desde a primeira página, que a família de Jesus é formada por gente quebrada. E isso inverte toda a lógica da época, né? A regra era, fique longe do que é impuro para não se contaminar. Certo. Mas aqui, a linhagem sugere que Jesus é tão puro que é ele quem contamina os outros, mas com santidade. É isso. É exatamente isso. A santidade dele é tipo ofensiva no melhor sentido da palavra. Ela se espalha e purifica. Em vez de se retrair e se proteger. Isso, ele não é manchado pelo passado da família dele. A família dele é redimida pela presença dele. E tem um último ponto aí. Ao expor o pecado de Davi de forma tão crua, Mateus mostra que ninguém está acima da necessidade de graça. O grande rei. E a prostituta estrangeira estão no mesmo barco. Ninguém entra nessa lista por mérito. A única qualificação é a graça de Deus. Outra coisa que me chama a atenção nessa lista é como ela é longa. Séculos e séculos. E aquele silêncio de 400 anos no final.
entre o Antigo e o Novo Testamento. Sim. Deve ter dado uma sensação de que Deus tinha esquecido de todo mundo. Sem dúvida. É quase uma lição sobre paciência embutida na estrutura, né? E a gente tem muita dificuldade com isso. A gente vive na era do imediatismo. Exato. Se Deus não responde na hora, a gente acha que ele não está ouvindo. Essa genealogia é um monumento à paciência de Deus. Ele pode parecer lento, mas ele nunca esquece. E quando ele cumpre a promessa, geralmente não é do jeito que a gente espera. Nunca é. A promessa era de um rei poderoso. E o que veio foi um bebê numa manjedoura. É a maior contradição. Pensa no Jacó que está nessa lista. A vida dele foi uma bagunça criada por ele mesmo. Mentiras, enganos, uma confusão. E, no entanto, foi no meio dessa confusão que Deus teceu a linhagem do Messias. Quer dizer que Deus não precisa que a gente acerte tudo para o plano dele funcionar? Ele é mestre em escrever certo por linhas tortas. Não existe um plano B para Deus. Mesmo a nossa bagunça faz parte do plano A. Isso é reconfortante e um pouco assustador. Sim. É a ideia de que, apesar das aparências, ele está no controle. Mas tem um último segredo, quase um código escondido na estrutura da lista. Um código. Mateus se dá ao trabalho de dizer que a genealogia está organizada em 3 grupos de 14 gerações. Certo, matemática na Bíblia. Eu lembro de ler isso e pensar, tá, mas por quê? Porque 14 é 2 vezes 7. Então, o que Mateus está nos mostrando são 6 conjuntos de 7 gerações. 6 vezes 7. E na Bíblia, o número 7 é o número do descanso, da completude. Ah, claro! Deus cria o mundo em 6 dias e descansa no 7º, o sábado. Exato. E tinha o ano do jubileu, que era o ano depois de 7 ciclos de 7 anos. O descanso supremo. As dívidas eram perdoadas, os escravos libertados. Era um reset. Se a história de Israel até ali foi composta de 6 semanas de gerações, cheias de trabalho e espera, Então Jesus chega para inaugurar a 7ª semana. o grande sábado, o descanso final. Uau! É essa simbologia. Mateus está apresentando Jesus como o início do grande jubileu, o descanso supremo. E esse descanso, segundo Keller, é prático. Como assim? Primeiro, é um descanso interior da necessidade de provar nosso próprio valor. Na família de Jesus, um rei falido e uma prostituta são aceitos da mesma forma. Pela graça. Você não precisa mais lutar para merecer seu lugar. E o segundo, É um descanso da ansiedade de tentar controlar a história. A genealogia nos mostra um Deus que trabalha pacientemente, através de milênios, usando até os piores erros humanos para cumprir seu propósito. o Natal é a certeza de que, no final das contas, não somos nós que estamos no controle. E isso é uma ótima notícia. É a liberdade de finalmente poder descansar. Exato. Então vamos amarrar as contas. Aquela lista de nomes que a gente sempre pula não é só um detalhe chato. É a fundação de tudo. É a declaração de que estamos falando de história, não de mito. É a prova de que essa história é realidade por trás dos nossos maiores anseios. Uhum. É um manifesto que vira o mundo de cabeça para baixo, onde os últimos são os primeiros a entrar. E, no fim, é um relógio cósmico que nos diz que, depois de uma longa espera, a hora do descanso chegou. O que deixa um pensamento final para a gente refletir. Se a história da salvação, desde sua primeira frase, celebra deliberadamente os quebrados, os estrangeiros e os pecadores, isso redefine completamente o que significa família e pertencer. Certo. Talvez a qualificação para entrar nessa história não seja a nossa perfeição, mas justamente o reconhecimento honesto da nossa imperfeição. E da nossa necessidade desesperada de graça. Exatamente. E com esse pensamento nós encerramos por hoje. Na nossa próxima análise, vamos continuar explorando outras facetas surpreendentes de O Natal Escondido.